Queridos amigos, queridos irmãos, é um prazer, é um privilégio, é uma santa honra nós nos encontrarmos aqui mais uma vez, onde nós podemos ter esse estudo meticuloso a respeito das Escrituras Sagradas, né? Hoje nós queremos estudar um capítulo das Escrituras Sagradas, alguns versos do Apocalipse 17. Antes, porém, eu gostaria de convidar você a dirigirmos uma palavra de oração ao nosso Deus, a fim de que Ele possa iluminar as nossas vidas, as nossas mentes, para a compreensão da palavra. Vamos orar. Ore comigo. Grandioso Deus e Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome. Senhor, neste momento nós invocamos a tua presença para que nós possamos, Senhor, entender a tua santa palavra. Nós sairmos daqui cheios do teu Santo Espírito e também, Senhor, falar para os outros a respeito da sua volta a esse mundo. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Pedimos-te em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos irmãos e amigos, que os céus seja engrandecido nesse momento, aonde nós temos essa liberdade religiosa de, através de tão boas circunstâncias, nós estudarmos a palavra do Senhor. Que Deus seja louvado neste momento, nesta oportunidade. Eu gostaria de falar para você que, se você tiver oportunidade, você compartilhe estas mensagens, convide pessoas, inscreva no meu canal e assim você está ajudando a disseminar estas palavras. Nós aqui não temos outro assunto a falar, a não ser profecias e também a respeito da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos ansiosos, estamos com pressa que Jesus volte a esse mundo e nós possamos ter uma vida eterna, livre de pecados, livre de tanta dor, livre de tantas circunstâncias ruins que nós nos encontramos. Que Deus seja louvado. Eu gostaria que você acompanhasse comigo o que está escrito no livro do Apocalipse, no capítulo 17 e o versículo 1. Quando nós lemos aqui esta passagem, nós estamos encontrando a verdadeira essência da profecia bíblica. Olha só. Aqui está falando da queda da Babilônia, a visão da grande prostituta assentada sobre a besta, Nós aqui vamos ver duas bestas, uma que carrega a mulher e a outra que está sendo carregada. Mas nós não vamos entrar nos detalhes mínimos. Nós só vamos aqui querer indicar que o capítulo 17 do Apocalipse é para os nossos dias, é para a nossa interpretação, Olha o que diz o verso 1. Diz assim: E vi um dos 7 anjos que tinham as 7 taças. Falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre as muitas águas. Quando fala em águas, você já sabe que está se falando do que mesmo está falando de povos, de multidões, de muita gente. Então quer dizer que esta mulher, que significa na Bíblia igreja, mulher quer dizer igreja, ela estaria sobre a multidão, ela estaria sobre os muitos povos. Então quer dizer que seria uma igreja universal. E por que nós não dizemos um poder universal? Um poder universal, Diz aqui, com a qual, aqui está se referindo à mulher, com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra, e embebedaram com o vinho da sua prostituição. Olha só, todos os reis da terra se voltaram para esta mulher, para esta igreja de poder universal. Aqui está falando claramente de uma igreja que estaria em um local, que estaria em uma época da história, em um local com surgimento, e que viriam os reis, as rainhas, os primeiros ministros, onde viria também os presidentes e haveria de beijar os seus pés, haveria de prestar homenagens, Olha só, diz o outro verso aqui, o verso 3. E levou-me em espírito ao deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia dos nomes de blasfêmia, e tinham 7 cabeças
e 10 chifres. Está aqui se falando claramente de uma mulher, de uma igreja, em diferentes épocas, em diferentes períodos da história, que ela se manifestaria em poder. E ela teria poder, e muito poder, porque diz que ela teria 10 chifres e também estaria se manifestando contra o próprio Deus, porque tinha os nomes de blasfêmia. Quando voltamos aqui para Apocalipse, capítulo 13 e o versículo 1, nós lemos aqui, capítulo 13 e o verso 1 de Apocalipse, que aqui também fala desta besta que ele viu subir do mar, né? E vi, e pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os 10 chifres 10 diademas, e sobre as cabeças como que o nome de blasfêmia, né? Como que o nome de blasfêmia. Aqui está se falando também desta mulher, deste poder, e que tinha o nome como que de blasfêmia. E aqui no próprio capítulo 13 e também no capítulo 17, nós vamos estar lendo, esta mulher, ela surge, ou seja, esse poder, ele surge entre as 7 colinas, entre os 7 montes. Os 7 montes, eles não são simbólicos. Aqui está falando de uma cidade, um poder que surgiria entre os 7 montes. E quando você olha pela geografia, que você olha os próprios cânones da geografia, você encontra que a cidade das 7 colinas, a cidade dos 7 montes, seria Roma, meu irmão. É Roma. É então lá que surge esse poder. Então nós temos que concentrar a nossa mente e o nosso estudo para o Apocalipse 17, encarando que Roma seja o lugar de onde está se mencionando a profecia. O foco, o centro é Roma. Se você tirar da mente que o capítulo 17 de Apocalipse e os versos que se seguem não é Roma, é às vezes aplicações para o passado, lá para o Egito, lá para a Síria, lá para a Grécia, lá para as idades antigas, histórias antiguíssimas, você não vai conseguir ter uma interpretação coerente, uma interpretação correta referente ao capítulo 17 de Apocalipse. Essas palavras não são minhas. Eu não tive todo o tempo de fazer uma teologia sobre isso daqui. São de homens experientes, escritores experientes, pessoas que têm toda uma noção sobre isso daqui quando se comenta sobre isso daqui. As palavras não são do irmão Jeremias. Quem seria eu? Eu estou apenas aqui seguindo a interpretação que a Bíblia nos dá, a Bíblia nos oferece, e também com o respaldo de grandes pessoas que também estudaram isso daqui durante anos e chegaram a estas conclusões. E a Bíblia própria, é a própria Bíblia que está dando a sua interpretação. Não são interpretações humanas. Aqui não é interpretação humana, porque o próprio capítulo 17, nos versos que se seguem aqui, ele também se interpreta. Veja só. E a qual, aqui está se falando da mulher, né? E depois ele diz que, nós lemos o versículo 3, agora nós vamos para o verso 4, que diz assim, olha: e a mulher que estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio de abominações e também das imundícias da sua prostituição. E é dito mais, no verso 5, e a sua testa estava escrita o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e as abominações da terra. Querido irmão, querido amigo, aqui está dizendo que esta mulher tinha o nome de mistério. Mas que mistério é este? Qual seria esse mistério? E diz que também teria o nome de blasfêmias. Qual seria o poder que durante 1260 anos, se nós contarmos de 538 a 1798, que exerceu todo um poder de barbarismo, carnificina e matança dos inocentes, e que tinha o nome de blasfêmia? Qual seria esse poder? Esse poder foi o poder do
papado em Roma, e tinha aqui, e está dizendo aqui que também na sua cabeça tem um nome de blasfêmia. O próprio pontífice de Roma, ele tem uma tiara que coloca-se sobre a cabeça e que está escrito Vigário Filho de Deus. E se intitula também como alguém que tem o poder de perdoar pecados. E se intitula também como alguém que tem o poder de dar a salvação, de conceder a sua liberdade. Qual seria esse poder de blasfêmia que se arrogava no lugar de Deus? É isso daqui, é o que está dizendo aqui. Esta mulher tinha esse poder, ela invoca esse poder. Ela se coloca no lugar de Deus para julgar, no lugar de Deus para perdoar pecados, a confissão. Então, olha só, ele diz o seguinte, o verso 7. E o anjo disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que há atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que vistes foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, e admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Então, quando João estava vendo, quando João estava contemplando isso daqui, era a profecia para frente, era para além dele. Aqui, meu amigo, meu irmão, não está se referindo a uma profecia que se aplica lá à Grécia, à Síria, ao Egito, à Babilônia Antiga, não. Isso daqui é uma profecia de reis, poderes que haveria de vir à frente do profeta João. E como é que diz aqui no verso 8 que a besta que viste já não é? Aqui se menciona que ela foi lançada também do abismo. Qual foi o anjo que desceu do céu e foi lançado ao abismo? Foi o dragão, a antiga serpente, Satanás. A Bíblia nos diz que Satanás, ele morava no céu e ele foi lançado do céu para o abismo, aqui para a terra, que não tinha ainda forma e vazia. Isto é o anjo que foi lançado no abismo. Aqui está o poder, o mistério disso daqui. Então, aqui está se referindo a esta besta que foi lançada, que é o próprio Satanás, que é o poder do próprio Satanás, lançado aqui na terra e que já não era. Agora, quando o profeta João diz aqui, a besta que viste, e que já não é, ele está dizendo que um tempo, Lúcifer, ele era o comandante, ele era o maestro nos céus. E depois, no tempo já de João, ele já era caído, já era um anjo caído, ele já não tinha o poder. E que foi lançado no abismo, e se refere-se claramente aqui ao dragão, a Satanás. Agora vem aqui para o verso 9. Veja o que diz o verso 9. Aqui há sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças dos 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. As 7 cabeças são 7 montes. Então, irmão e amigo, aqui só tem alguns simbolismos. Quando se fala dos montes, não são simbólicos. Os montes aqui indica claramente que seria Roma. Todo o tempo, tudo que está dizendo aqui no Apocalipse 17 está se referindo a Roma. Se você tirar Roma do foco, se você tirar Roma daqui, então o capítulo ele perde o seu sentido. Então diz aqui, olha, que as cabeças também, que são 7 montes, as cabeças sim, as cabeças são simbólicas. As cabeças são simbólicas, que estão significando aqui que são 7 reis. Olha o verso 10. Olha o verso 10 que acaba de explicar tudo. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, como ainda é, outro ainda é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Ora, meu irmão, meu amigo,
quando João escrevia isso daqui, ele dava a entender que a profecia seria entendida em muitos tempos depois, muitos séculos depois. Somente no tempo do Papa João Paulo II é que vieram a entender claramente o que significavam então estes 7 reis que já tinham passado. Ora, quando esse poder recebeu a chaga mortal, que foi no ano de 1798, essa chaga mortal, ela praticamente esmagou esse poder, esmagou o papado. E então veio até o ano de 1870, mais ou menos por ali, esse poder ele ficou praticamente esmagado, desaparecido. Mas depois, essa chaga mortal começou a ser curada, começou a se restabelecer. Quando depois da Primeira Guerra Mundial, quando foi no ano de 1929, que no Tratado de Latrão se deu um presente ao Papa, vamos assim falar o nome claramente, né? A João Pio VI, né? Ao Pio XI, em que o poder que deram o Vaticano, que era o Jardim de Nero, ali era o Jardim de Nero, e deu-se então a Pio XI de presente ali, como que o restabelecimento do poder do papado, e agora o poder religioso e também o poder civil, isso em 1929. Então esse daí foi o primeiro, que aqui está se falando de 7 reis, e que no final, aqui o capítulo segue, nós não temos tempo suficiente para seguir todo ele, mas o capítulo 11 e 12 vai dizendo que um 8º poder, ou seja, um 8º rei, vai assumir o poder. E é esse 8º rei que é a personificação do próprio Satanás, que vai assumir então o domínio do planeta, que vai assumir por um pouco de tempo o domínio do planeta. Mas ocorre, meu irmão e meu amigo, que você me ouve neste momento. Eu quero dizer para você que esses reis, se nós encararmos isso daqui como sendo reis, e que eles surgiram começando ali pelo ano de 1929, nós teríamos então o primeiro, que seriam 7 reis. Nós teríamos então o primeiro, que seria o Papa Pio XI. Depois, em seguida, nós teríamos o Papa Pio XII. Depois, em seguida, nós teríamos o 3º rei, que seria o Papa João XXIII. E depois nós teríamos o 4º rei, que seria o Papa Paulo VI, né? E depois nós teríamos o outro rei, que seria João Paulo I. E depois o outro rei, João Paulo II. Aqui, nesse período, é o período do quinto reino, que aqui se refere à profecia que estava no período, que é o período do entendimento da profecia, e depois então viria para o 6º reino, que seria então a chegada de Bento XVI. O Papa Bento XVI seria então na verdade a 7ª cabeça, né? Porque o 6º é o que estava vindo, que seria o período do entendimento, e o Papa Bento XVI seria a 7ª cabeça. Mas aí você vai me dizer, o Papa Bento XVI, então, ele renunciou, mas a cabeça continuou viva. Um rei só termina o seu reinado quando ele morre. E então, quando chegou num certo período, o Papa Bento XVI, ele renunciou. Mas aí entrou quem? O Papa Francisco, que continua no 7º reino, continua a 7ª cabeça, ela está viva. E você vai me dizer, mas o Papa Francisco tem mais de 80 anos, então não tem muito tempo, pela lógica da vida humana, pela lógica da saúde humana. Então nós estaríamos aqui no período já do 7º reino, já com tudo praticamente finalizado. Se nós vermos isso daqui, irmãos e amigos, se nós vermos que este é o 7º reino e que nós estamos no último reino, você então vai entender a proximidade da volta de Jesus. Porque depois desse reino,
Depois desse reino aqui, que é o sétimo reino do Papa Francisco, vou assim dizer claramente, então já começaria uma verdadeira perseguição religiosa. Estamos alarmando? Não. Nós só estamos esclarecendo, irmão e amigo, o significado da profecia bíblica. É o que a Bíblia está dizendo. Irmãos, se você ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, você vai ver que Deus, ele é um Deus exato. Ele é um Deus de datas. Ele é um Deus de... Ele marca tudo certo para os seus servos. Ele não deixa os seus servos na escura. Ele não deixa os seus servos na escura. Ele marcou, ele disse, olha, então nesse período do sétimo reino, nesse período aí, é que estaria as coisas tudo se terminando. E quando você olha, irmão, quando você vê os movimentos que estão acontecendo hoje no Vaticano, e aqui está dizendo que esse sétimo reino seria adornado de ouro, o copo em que bebe seria o copo de ouro. Se você souber que o Vaticano controla os maiores bancos mundiais, você ficaria estarrecido. Isso é verdade, isso está na internet, isso está na história, irmãos. A Suíça, ela tem o controle dos maiores bancos mundiais. E quem é o líder lá? Quem está no domínio desses bancos mundiais, a riqueza está lá, é justamente o Vaticano, irmão. É justamente o Vaticano. Você já observou a blasfêmia que se diz o poder papal? Você já observou que o Papa, ele está sempre vestido de branco? E os cardeais, ou seja, os bispos, todos aqueles que estão ao seu redor estão vestidos de preto? Você já observou? Para fazer uma diferenciação entre o santo e o profano, invocando a santidade de Jesus para a pessoa dele, e dizendo que todos os que estão ali, mesmo os que estão servindo, estão com a sua vida obscura, pode haver um obscurecimento do pecado. É isso que está dizendo aqui o mistério da Babilônia, a blasfêmia, que se intitula Deus, se intitula Vigário Filho de Deus, como sendo representante de Deus na terra, o que tem poder para perdoar pecados. Há pouco tempo fez uma declaração a público que iria pedir, iria então perdoar, iria conceder o perdão para todos os que estivessem falecendo do vírus da pandemia, na época da pandemia. Como é que pode alguém se arrogar no lugar de Deus? Não estou pregando contra os católicos, meus irmãos católicos, de maneira nenhuma, irmão. Eu tenho, pelo contrário, eu tenho amor, eu tenho simpatia pelos meus irmãos católicos, mas eu estou aqui falando da profecia, da cúpula, dessa liderança que se intitula Deus no lugar de Deus. O que não pode ser, a Bíblia não aprova isso daqui. O Apocalipse 17 diz que depois desses reinos, dominados por esse poder satânico que está aqui dizendo no capítulo 17, viria então um oitavo reino, mas aqui esse oitavo reino faria até fogo descer do céu, porque é o próprio Satanás que vai assumir então por um pouco de tempo a liderança então pessoalmente no mundo. Irmão, a beleza do Apocalipse não é esse poder, não é esse poder maligno que está tomando conta do nosso mundo hoje. A beleza do Apocalipse é a pessoa de nosso Senhor Jesus. É por isso que nós estamos aqui falando, porque nós o amamos. Nós queremos que este Jesus esteja no seu lar, esteja na sua família, que este Jesus faça parte da sua vida, que este Jesus esteja com a sua esposa, com o seu esposo, que este Jesus esteja com seus filhos, onde quer que eles estejam. É por isso